Bom dia, logo cedo, dia 14. Hoje a gente está indo aqui de Joaquim Vitor Gonzalez para a Resistência. São mais ou menos 600 quilômetros. É o tão folclórico e temido Chaco, que não é bem assim, gente. Calma, calma. Mas uma dica boa é sair cedo. Sair bem cedo, como eu tô tentando sair. Acordei bem cedo. Talvez não tome café no hotel, comendo minha barrinha aqui. Vamos lá, acompanha o dia. Valeu. Ó, e pra minha surpresa e talvez de vocês também, aí ó, chovendo, ó. Chovendo. Não tá frio. Que é difícil, né? O frio mesmo é difícil. Mas eu vou buscar moto porque ela fica um pouco longe do hotel. Vou deixar aqui já tá tudo meio preparado. Ou pelo menos vou sair, mesmo se estiver chovendo, vou sair amanhecendo, né? Mas pra vocês verem como tá sempre o inferno. Não é? Bom, vamos lá. Vamos na chuvinha mesmo. Que a gente não é de açúcar, né? Não é? Ó, moto já perto aqui do hotel. Vou montar a moto. Esperar, acho que vai amanhecer 7 e pouco da manhã, se não me engano. Ó, agora são 7h26 da manhã. 7h08 amanhece em Buenos Aires. Aqui seria 7h40. Tá começando a amanhecer agora. Chuva apertou um pouquinho. Eu vou sair bem devagar, na boa. 22 graus. Essa chuva a tendência é diminuir conforme eu vou indo para a Resistência. Mas é isso, ó, tô saindo cedo. Nada de calor. É bom que eu testo também esses pneus aí na chuva. Eu tenho a impressão deles na chuva, que é melhor. Bom, saindo aqui, 7h31. Tá dando 596 km, 21 graus. Uma chuvinha. Vou botar aqui no rain para ela ficar mais sensível, né? E aí consegui tomar café. É um pouco mais cedo esse hotel porque tem muita gente de empresa. Um cafezinho só. Vou bem na tranquilidade, porque ainda tá amanhecendo e tô com chuva. Quer dizer, eu tomei essa decisão porque eu quero realmente que renda o dia, né? E como amanhece mais tarde nessa época, que é diferente do verão. O verão os dias são mais longos, né? Mas eu sempre falo, viajar na América Latina pra mim é final de fevereiro a início de maio. E mesmo assim maio com um asterisco aí, né? Porque já começa, tem regiões que já começa a ficar bem frio. E início de setembro ali, metade de setembro até início de novembro. Por quê? O verão, ele tem prós e contras, né? Os dias são mais longos. Para quem vai para o Ushuaia, os ventos são mais fortes, as zonas de alta pressão são mais fortes. Para quem sai nessa época do verão também pega muita chuva no sul do país. Para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu pego chuva, 14º dia de viagem, primeira vez que eu pego chuva mesmo. Eu não sei se vocês estão enxergando muita coisa aí, tá batendo chuva na lente, né? Esse é o tipo de decisão que realmente alguns podem questionar. Falar, pô, eu sairia mais tarde. Mas aqui, o que eu penso? Se você sai tarde e esse tempo vira lá na frente, vira que eu digo, essa chuva aqui, ela daqui 100 km ela sai e tal, pode vir aquela temperatura bem alta que é o que eu falo aqui, ela desgasta bem o corpo, né? Então eu prefiro sair, agora já amanheceu mesmo, né? Eu prefiro sair e rodar bem devagar. E ó, tá 21 graus, tô aqui, a água já começa a entrar aqui, mas não, assim, tô tranquilaço de temperatura. Agora uma coisa que eu percebi, eu precisava ter trocado essa minha viseira Pinlock. Outro dia até
não sabia disso. Acho que foi um vídeo do Edu lá da Moto Nômades, ele falando que ela tem um tempo de uso, né? Você vai sentindo pela vedação dela. E quando começa a acontecer de embaçar, por exemplo, essa aqui eu tenho um tempo, acho que eu tinha trocado, eu não sabia como é que ela tava. Ela tá embaçando, então ela já não tá eficiente, né? Ela dá uma segurada melhor do que não ter, mas aí de repente é bom dar uma trocada, né? Às vezes você toma a decisão e pode ser que tenha gente que questione e fala assim, não, eu sairia mais tarde, esperaria a chuva, né? O que também é uma opção. Só que pode ocorrer também, aí você toma essa decisão e essa chuva não para. E ela tá pegando o norte aqui inteiro, Chaco inteiro, não sei, de repente pode acontecer isso. Então são essas coisas, né, no mototurismo, que às vezes são difíceis mesmo, são decisões difíceis de tomar. Você tem que ter entendimento do todo, né? Do teu planejamento, o tempo que você tem, qual que é o dia seguinte, se é pesado, se é tranquilo. No meu caso, são 2 dias que eu volto a falar, não tô fazendo aquelas porradas de 800, 1000. Agora 600, 650 no máximo, então são 2 dias de 600, né? Aqui são dias médios, digamos assim, mas requer um pouco do corpo, né? Bom, vamos lá, parei nesse posto e aí eu tava tendo problema lá com o pinlock e minha lente aquela espelhada, aí vocês viram aí nos vídeos, né? Eu troquei, isso é legal, sempre trazer uma viseira extra. Troquei pela viseira a cristal, a comum, que já tem o pinlock também nela. Por que, Rubá, que é bom trazer? Eu ando sempre, apesar desse capacete ter óculos, eu ando sempre com a viseira fumê. Pra mim é mais prático. E aí, por que eu carrego a outra? Para essas situações, né? Você vai pegar à noite e tal. Também para, se no caso der algum problema com a viseira, cara, isso é um transtorno numa viagem dessa, porque você tem um capacete específico, você não vai achar na prateleira. Às vezes você tem que se virar, comprar outro capacete que já era, entendeu? Se você tem uma viseira só, ela quebra ou tem algum problema de encaixe. Então é sempre bom você ter uma viseira extra. E aí eu troquei porque eu tô vendo que isso aqui vai... Apesar que agora parou, ó, a chuva, né? Mas tava ruim para eu enxergar, então tava no risco. Então é isso, a gente vai durante a viagem, né? Durante essa viagem eu fui falando muita coisa, mas tem muita coisa pra falar, essas coisinhas assim, sabe? Que o tempo vai te dando, a experiência, porque trazer uma viseira, uma outra, tá? Esse é o tipo da coisa, eu sempre falo, evite trazer duplo de tudo, porque você pode jogar a tua insegurança na bagagem e aí o risco é outro, né? Mas esse é o tipo da coisa que é legal você trazer. Rubá, a minha eu uso a translúcida, eu tenho óculos e acabou, tudo bem. Mas saiba que a tua viagem pode ser comprometida mesmo, às vezes de bobeira, uma coisa, sei lá. Às vezes você vai tirar a viseira pra lavar, puta, cai alguma coisa em cima, quebra, sabe? Aquele negócio, shit happens, né? Esse cara aí, eu não tô... Ele me passou e depois agora tá freando que nem um maluco. Eu acho que não é prudente ficar atrás dele, não. Mototuristas sérios que querem propagar o mototurismo e não criar verdades absolutas sem muito sentido. Aqui é o Chaco, 22 graus e chovendo. O Chaco faz 40 graus? Faz sim, faz 42, já peguei. Aí você tem que se hidratar, se cuidar e fazer. Tem combustível? Tem sim, não tem tanto problema de combustível não. Os 73 malditos são sempre malditos? Não, se a manutenção do governo está feita, porque aquilo não é a natureza que faz,
E se a manutenção tá feita e não tem vento, ele deixa de ser maldito e é um ripio como qualquer outro. Gente, façam mototurismo com consciência, planejamento e uma certa disciplina. Valeu! Bom, vamos lá. IPF a 20, depois tem um Refinora 69. Não vou parar nesse IPF, vou parar no próximo, seguindo a regra dos 200 do Ruba lá. Quem me acompanha há muitos anos sabe. Eu paro sempre de 180 a 220. Ah, por que, Ruba? Porque o corpo te cobra no final do dia. Se você faz 300, 350, você começa a moer tua viagem. Da onde você tirou isso? Experiência, empiricamente. Ah, não concordo. A gosto do freguês, faça a sua viagem. Beleza? Valeu. Agora vamos ver a hora que começar a subir. Eu quero ver a hora que sair essas nuvens. Se sair e começar a subir, eu vou mostrar também. Se eu sair lá de 21 graus para 30 e cacetada, pode acontecer. Este é o mototurismo longo. Uba, como é que você vai chegar lá depois de 600 km depois do Chaco? Bem diferente se eu tivesse pego 40, 38 graus desde o início. Bem diferente. É outra coisa que é por experiência. Eu falei, o que mais desgasta na pilotagem é o calor, mais que o frio. O calor desgasta bem. E assim, mesmo hidratando, hidratação, então você tem que tomar disciplina mesmo. Toda hora aqui, ó. Gente, isso aqui é... Ó, viram aí? Tá aqui, ó. Toda hora tá indo... Eu tô sem a 360 aqui, senão eu mostrava de frente. Toda hora vai por dentro do capacete aqui e tomo. Mesmo nessa condição aqui, tá? Calor então. Aí toda hora que para, compra, enche o câmbio e toma. Ó, referência pra mim 27757. Mais um IPF. Agora tem um Refinora 48. Eu vou fazendo os cálculos pra vocês aí. Eu vou tentar fazer todos os postos de resistência até Joaquim Vitor Gonzalez. E porque eu vou fazer uma tabelinha de postos pra vocês aí. Ah, Ruba, mas por que você tá fazendo isso no Google Dá? Ué, você vai viajando comigo aqui, eu já deixei a informação pra você. E dá um trabalhinho fazer isso no Google, né? Tem que ter uma paciência pra ir vendo a quilometragem de posto a posto. Você tem que ir marcando um a um e mais ou menos a medida. Ou coloca no roteiro, eu acho que ele vai te dando embaixo e vai marcando. Mas aqui eu vou te dar essa tabelinha aí, se eu conseguir. Aqui tem, ó, ele já botou alerta, olha. Vou por aqui. Bom, mas eu queria falar uma coisa sobre essa região aqui. Eu já parei algumas vezes aqui, acho que umas 3, 4 vezes nesses postos aqui de Monte Queimado. E sempre com temperaturas muito altas, tá? Pra vocês terem uma ideia, tá 23 graus aqui. Aqui já deu uma boa limpada, a chuva foi, começa a secar, a roupa tá molhada. Mas tô com uma sensação térmica boa, então por isso que eu não coloquei a roupa de chuva. Não vou ficar atrapalhando ele, não vou passar ainda não. Deixa ele fazer a manobra dele, porque ele tá pesado. Tem uma marcha ali que ele tem que respeitar. Deixa eu passar ele aqui, apesar de estar... Rapaziada, sempre... geralmente, na sua maioria, caminhão é muito amigável com moto, principalmente aqui na Argentina. E... cumprimentem, tá? Quando passa com sinalização. Esses caras estão levando 60, 70, 40 toneladas, né? A operação deles não é fácil na estrada, então respeitem isso. Então, teve uma vez que eu parei aqui, gente, eu nunca mais me esqueço. Era uma cena de... tá vendo? Era muito calor, parecia aquela cena de faroeste. Eu vi aqueles... negócio de feno, acho que é feno, né? Rodando assim do lado pro... Falei, caramba, um calor. Ó,
Ó, tô em Monte Quemado. Geralmente aqui é bem calor. É mais ou menos na metade, um pouquinho depois da metade do Chaco para quem vem de Resistência, né? Olha, ó, como é que tá o tempo. Aí tô fazendo aquele, né, pesquisa de postos de combustíveis para vocês aí ficarem tranquilos. E, né, esse absurdo todo, então. Mas esse posto aqui, ele não tá, ele não aceita tarjeta, não aceita o cartão de crédito. E aí, como agora eu tô com pouco efetivo dinheiro, eu prefiro colocar num posto que tenha o cartão. E aí, eu vou pra um, ele falou, tem 110. Minha moto tá com autonomia, então não abasteci aqui, só tomei um café. E aí eu prefiro, tenho dinheiro? Tenho, mas eu prefiro preservar agora, são só 2 dias dentro da Argentina, que eu puder pagar com o cartão, pagando. Agora eu fui tomar o café, né, a gente paga com dinheiro, Pix brasileiro, e nem eles sabem. Então você peça, fala, gera o QR Code aí, tem um lugar que é o Pix brasileiro. É conversão direta. Eu falei que não tem, eu acho que não tem, é conversão direta, justa, tranquilidade total. Ó, esse trecho aqui perto, o Chaco, perto de Monte Quemado, tô a 425 de resistência. Bem ruim, hein? Bem ruim. Vou falar. Bom, primeira coisa, sair de trás desse carro, que é o que eu falei, não colar. Se o cara tá na... Mas tá... Aqui tem que ficar desviando, ó. Por quê? Pra evitar... Apesar que assim, uma das coisas boas desse pneu é a resistência dele pra esse tipo de situação, tá? Furar... Mas eu acho, já adiantando, vocês estão... Vou falar do pneu Mitas. Mitas Enduro Trail Plus. Eu acho que eu coloquei o pneu errado, tá? Na verdade fui induzido e bobeei porque eu não tinha feito o meu estudo que eu faço para esse tipo de coisa. Foi meio na emoção lá. A hora que eu vi o pneu eu falei, pô, há muitos anos que eu quero experimentar. Aí a mudança do clima, já tá em 27 graus, tempo aberto, umas nuvens apenas. Eu rodei, acho que depois de Monte Quemado, uns 50 quilômetros de muito buraco, gente. Muito buraco mesmo. Só tomar cuidado. Vamos conversar? Bom, eu, quando eu posso, essas viagens, ainda mais porque eu tô fazendo sozinho, eu gosto de interagir, ó. Começou a buraqueira de novo. Eu gosto de interagir com as pessoas, né? Com os argentinos, quando eu posso, eu converso sobre a situação política, econômica. Quero saber uma opinião de uma região ou de outra. E é muito fácil, né, brasileiro se comunicar, né? Basta você escutar que a pessoa fala português, já começa a conversar, de onde é, tá? E quando são motociclistas, mais fácil ainda, né? Então, nessas paradas, tá, a gente sempre encontra, né? Tem muito brasileiro hoje viajando. Diferente de 15, 20 anos atrás, a gente chegava com uma moto um pouco maior do que os argentinos tinham, era como uma nave espacial, né? Mas enfim, aí eu encontrei 2 senhores viajando nas suas motos em Cafayate. E aí começamos a conversar e tal. Eu senti uma certa insegurança neles, assim, né? Nas primeiras palavras, tá, em relação ao motociclismo. Aí uma hora lá ele me falou, que eu comecei a falar, né, de alguns lugares que eu já tinha passado, algumas viagens que eu já tinha feito, eu falei um pouquinho do canal e tal. Aí ele me falou assim, eu comecei tarde a viajar.
perguntei pra ele, quando ele falou tarde, eu quis saber a idade por mero conhecimento ali do que ele imaginava ser tarde, né? Eu falei, eu tenho 60 anos. Eu falei, olha, eu acho que você está equivocado na tua frase. Primeiro, parabéns por ter começado e tá fazendo o que você quer fazer, né? E outra, a única coisa que a gente tem que ter com mais idade eu acho que já é um pouco natural para alguns, é ter um pouco mais de responsabilidade, consciência naquilo que está fazendo, ter um entendimento correto. Eu falei, vai fazer o que você tem vontade, não se prive unicamente por esse pensamento, não, eu cheguei em 60, não consigo mais fazer. Não, vai e faça, né? A única coisa, é lógico, a gente não pode não enxergar as coisas com realidade, né? Uma coisa é você ter 30 anos, a tua condição física, se acontecer uma queda de diferença com 30 anos, diferente com 60. Por isso que eu falo que tem que ter um pouco mais de disciplina, aquele negócio de planejamento, tudo isso que eu falo aqui no canal. Ele falou, mas no final da conversa ele falou, você tem razão, é isso aí, é isso que eu tô fazendo, tal. Aí eles iam fazer o Passo São Francisco, aí eu vi alguns errinhos normais, eu logo bato o olho assim de bagagem, vejo o equipamento e tal. Eu sei, mas ele tem o tempo dele de ter aprendizado e tal. Eu dei adesivo do canal, falei, qualquer coisa que você precisar, entre em contato aí, enfim. Mas no final ele entendeu que, independente da idade, ele estava se propondo a fazer aquilo que ele tinha vontade. Isso para mototurismo, para as outras coisas na vida, né? Então era uma reflexão da estrada aqui do dia, neste marasmo, e é um marasmo, não deixa de ser, o Thiago. São 29 graus agora, tempo, tá vendo? Bom. Aí só uma curiosidade, né? A gente chama de Chaco essa reta toda que é a Ruta 16, né? Mas na verdade ela atravessa 3 províncias, né? Agora, por exemplo, eu estou em Santiago del Estero. O Chaco vem mais para perto de Resistência. E lá para trás da cidade que eu saí, Joaquim Vitor Gonzalez, é a província de Salta. O que ele chama de província, gente, são os nossos estados, né? Devo ficar lá em Foz um dia, vou chegar, ficar um dia e depois já retorno para São Paulo. É sempre o mesmo sentimento, assim, de tudo deu certo, a viagem foi linda, mas eu amo fazer isso aqui, gente. Eu amo fazer isso aqui. Não é à toa que eu me dediquei a um canal, assim, jamais. Que buracão, cara. Até levantei. Me dediquei a um canal, a dar informação mesmo, que é um negócio que eu realmente amo fazer. Quando vai chegando no final dessas viagens assim, a gente vai ficando, podia ter mais, né? Esse sentimento, quem gosta de mototurismo, é o sentimento que tem. Se você chega no final, graças a Deus que acabou isso aqui, não quero mais saber. É aquilo que eu falei um dia lá, que tiveram alguns que não entenderam. Não é pra você, tem outra coisa que vai ser pra você, sei lá. A Aruba tá sem luva. Fui no posto e o meu hotel fica a 5 km. Mas não recomendo, nunca, sem luva, piseira sempre abaixada, sempre.
capacete fechado, negócio de escamotear, fala há muitos anos, nunca fui amigo e a rua maior que eu tenho, então beleza, tá bom. 15h20, 3h20. Todos os trechos que eu fiz, eu cheguei mais ou menos nesse horário. Lógico, essa é a vantagem de estar sozinho. Se tá em grupo, você vai chegar às 5 horas da tarde, 5h30, 6. Ah, como eu adoro moto assim, ó, sujinha. Moto é pra usar. Desculpe, Altrex, sujei seus baús. Ah, é isso aí. Ó, e esses baús da Altrex, o material é de excelente qualidade. Ele tem esse sistema aqui, ó. Eu sempre, quando eu posso, eu dou uma verificada aqui, né? Porque ele é de rosquear por dentro. E outra coisa que eu verifico, ó, é se tá dentro ali da canaleta, se tá tudo ok. É bom dar uma verificada, tá vendo? Tá sujo, lindo. Mas é bom ver essa canaleta aqui, ó.